Olá, paz do Senhor a todos. Eis-me aqui novamente e hoje eu estou aqui, ó, aparecendo, amém? Hoje eu quero dar continuidade aqui à nossa palavra, irmãos. No livro de 2 Reis, né? Nós vamos hoje para o capítulo 11. Nós estávamos aqui falando, né, no capítulo anterior sobre o reinado de Jeu, né? Como foi o reinado deste profeta. Quais foram os bem feitos dele e os mal feitos dele, né? Porque Jeu foi um profeta que foi guiado por Deus. Deus fez com que ele destruísse aquele povo pecaminosos, né? Mas devido à falha de Jeu, no final da sua batalha, ele acabou sendo um homem pecador também. Porque ele destruiu todo um povo do pecado, né? Todos os deuses, estátuas, tudo ali que era pecado aos olhos de Deus. Mas ele caiu na tentação de manter os bezerros de ouro, né? Eu acho que pelo ouro ele cresceu ali a sua ganância e devido a essa falha dele, ele acabou pecando, né? Na presença do Senhor. Então, vamos dar aqui a continuidade à nossa palavra, que vem para o capítulo 11, que fala: Adália, a filha de Acabe, destrói a descendência real. Adália, mãe de Acásia, vendo que seu filho estava morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Joás foi salvo. Mas, tomando Jeuzeba, filha do rei Jorão, irmã de Acásias, Joás, filho de Acásias, tirou-o furtivamente dentre os filhos do rei, os quais foram mortos, e ocultou de Atália. Ali, ele e a sua ama, no aposento de dormir, e assim não os mataram. Aqui nós vemos, uma vez mais, né? Vemos os terríveis efeitos do pecado de Josafá, quando tentou aliar-se com Israel, o idólatra, né? Israel idólatra. Essa mulher, Adália, foi a única mulher que governou como uma rainha em Judá. Ela era bisneta de Ori e filha de Acabe e Jezabel. O casamento entre Jorão, rei de Judá, e Adália, filha de Jezabel, era parte do grande projeto de Satanás para introduzir a idolatria em Judá, a fim de que Adália pudesse ajudar o que Jezabel fez a Israel. Josafá começou essa situação sórdida, fazendo com que seu filho se casasse com a filha idólatra dos piores governantes de Israel. Joás foi salvo, mas tomando Josefa, filha do rei Jorão, irmã de Acásias, Joás, filho de Acásias, tirou-o furtivamente, né, e o escondeu com a sua ama nos aposentos, e assim não o mataram. Joiada, o sacerdote, derrota Adália. Joás é ungido rei. Joseba, esposa de Joiada, o sumo sacerdote, era irmã do rei que estava morto, e portanto tia do príncipe Joás. Ela devia ter sido uma mulher de valor e habilidade. Foi um ato valoroso de sua parte intervir na sua matança. Deve-se supor que ela o fez por olhar com tristeza e horror os seus sobrinhos primos assassinados. Príncipe Joás estava estirado entre eles, aparentemente morto. Ela o encontrou ainda com vida, tomou e o escondeu. Esteve com ela escondido na casa do Senhor por 6 anos. E Adália foi rainha sobre o país, rainha sobre Judá. Ela acreditava que tinha matado toda a linhagem de Davi, mas este não tinha sido o caso, irmãos, né? Devido aí essa força, né, de Joás ter sido salvos, né? Então a descendência de Davi não foi totalmente destruída. Mas no 7º ano enviou Joiada e tomou centuriões, capitães e pessoas da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor. Fez com ele uma aliança e, ajuntando na casa do Senhor, mostrou-lhe o filho do rei. E lhes mandou dizer
é o que tem que fazer. A terceira parte de vós, os que entrarão no sábado, terão a guarda da casa do rei. E a outra terceira parte estará à porta do sul, e a outra terceira parte à porta detrás dos guardas. E assim guardareis a casa para que não seja invadida. E as duas partes de vós, ou seja, todos os que saem do sábado, terão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E estarão ao redor do rei de todas as partes, tendo cada uma as suas armas nas mãos, e qualquer um que penetrar nestas fileiras morrerá. E vós tereis que estar com o rei quando ele sair e quando entrar. Os centuriões, pois, fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhe ordenou, tomando cada um seus homens, ou seja, os que tinham que entrar no sábado e os que tinham saído no sábado. E vieram a Joiada, o sacerdote. E o sacerdote tomou as lanças e os escudos do rei Davi, que estavam na casa do Senhor, e o deu aos centuriões. E os das guardas ficaram em ordem, tendo cada um as suas armas em suas mãos, do lado direito da casa até o lado esquerdo, junto ao altar e o templo ao Senhor do rei, ao redor do rei. Joiada, tirando logo o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhes deu testemunho. Fizeram rei ungido e o batendo as mãos disseram: Viva o rei! Adália é morta. E ouvindo Atalho o estrondo do povo que corria entre o povo do templo do Senhor, e quando olhou, eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombedeiros junto ao rei, e todo o povo estava alegre, e eram tocadas trombetas. Então Adália, rasgando seus vestidos, clamou em alta voz: Traição, traição! Seguradamente, irmão, houve traição, mas tinha sido cometida por ela mesma. Mas o sacerdote Joiada ordenou ao centurião que comandavam o exército e lhes disse: Tirai para fora do recinto do templo, e ao que a seguiu, matem-nos à espada, porque o sacerdote disse que não a matasse no templo do Senhor. E a deixaram ir, mas quando ela ia pelo caminho por onde entram os cavaleiros à casa do rei, ali a mataram. Avivamento sob Joiada. Então Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para que fossem povo do Senhor, e também entre o rei e o povo. E todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram. E deste modo também despedaçaram inteiramente os seus altares e as suas imagens, e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares dos sacerdotes. Pôs guarnição sobre a casa do Senhor. Joiada restabeleceu os cursos regulares e o culto. Depois tomou os centuriões e os capitães e os guardas e a todo o povo da terra, e levaram o rei da casa do Senhor, e vieram pelo caminho da porta dos guardas à casa do rei, e assentou-se o rei sobre o trono dos reis. E todo o povo da terra estava alegre, e a cidade esteve em repouso, tendo sido Adália morta à espada junto à casa do rei. E era Joás de 7 anos de idade quando começou a reinar. Irmãos, olha só, né? 7 anos de idade, Joás já começou a reinar, né? Você vê, ele era uma criança, né? E colocaram ele como rei. Joás reina sobre Judá. Capítulo 12, tá? No 7º ano de Geu, começou a reinar Joás, e reinou 40 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe foi Zíbia de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor durante todo o tempo em que o sacerdote Joiada o dirigiu. Com tudo isso, os lugares altos não haviam sido tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. De certo, Joiada tentou fazer com que Joás tirasse estes lugares altos, mas não obteve êxito. Deveria haver
somente um centro de culto para Israel, assim como há somente um lugar de culto para o cristão, isto é, o Calvário para Israel. Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Para a igreja, ele é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. A reparação do templo. Joás disse aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas consagradas que se costuma trazer para a casa do Senhor, o dinheiro dos que são arrolados em uma lista, o dinheiro de cada uma das pessoas, cada qual segundo a sua taxa, e todo o dinheiro que cada um voluntariamente traz à casa do Senhor, que seria as ofertas, né, irmãos? Recebam os sacerdotes cada um dos seus familiares e reparem eles mesmos as fendas da casa, onde quer que se achar fendas. Mas no ano 23 do rei Joás, não que havia um templo, os sacerdotes teriam reparado as vendas. Chamando então o rei Joás, o sumo sacerdote Joiada e os sacerdotes, disse-lhe: por que não repararam as fendas da casa? Agora, pois, não tomeis mais o dinheiro de vossos familiares, mas deveis entregá-los para reparar as fendas do templo. E os sacerdotes consentiram e não tomaram mais dinheiro do povo, nem terem o cargo de reparar as fendas do templo. Mas o sumo sacerdote Joiada tomou uma arca, fez um buraco na tampa e a pôs junto ao altar, à direita de quando se entra no templo do Senhor. Os sacerdotes se guardavam à porta, punham ali todo o dinheiro que era trazido para a casa do Senhor. A sugestão provavelmente foi de Joás, mas autoridades eclesiásticas e civis apoiaram essa sugestão. E quando perceberam que lá havia muito dinheiro na arca, vinha o escrivão do rei e o sumo sacerdote, contavam o dinheiro que achavam no templo do Senhor e o guardavam. E dando dinheiro suficiente nas mãos dos que faziam a obra, dos que estavam a cargo da casa do Senhor, e eles o repartiam entre os carpinteiros e os edificadores que repararam a casa do Senhor. E entre os pedreiros e os caboqueiros, os cavadores, tá, irmãos? Caboqueiros. Compravam a madeira e as pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor e se gastavam em tudo na casa para repará-la. Mas daquele dinheiro que se trazia para a casa do Senhor não se fazia taças de prata, nem saltérios, nem bacias, nem trombetas, nem nenhum outro vaso de ouro ou de prata para o templo do Senhor. Irmão, nenhum dinheiro foi usado para os artigos aqui mencionados. Foi gastos estritamente para a reparação da estrutura. Não há contradição entre essa declaração em 2 Crônicas, que nos diz que depois que todos os reparos foram determinados, o dinheiro que sobrou foi gasto na compra dos utensílios do templo e etc. Porque era dado aos que faziam a obra e com eles repararam a casa do Senhor. E não se pedia contas aos homens em cujas mãos o dinheiro foi entregue, para que eles se dessem aos que fazem a obra, porque eles o faziam fielmente. No entanto, o dinheiro das ofertas por delito e das ofertas pelo pecado não era levados à casa do Senhor, porque era dos sacerdotes. Essa receita, em particular, era para o mantimento dos sacerdotes, por conseguinte, não era usado para a reparação do edifício. Joás paga resgate a Azael na Síria. Então subiu Azael, rei da Síria, e guerreou contra Gate, e tomou-a, resolvendo depois Azael subir contra Jerusalém. Mas tomou Joás, rei de Judá, todas as coisas de Josafá, Jorão e Acázias, seus pais, reis de Judá, consagraram os que ele tinha dedicado, e todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e o enviou a Azael, rei da Síria, e eles assim se desviou de Jerusalém. Irmãos, tudo isso aconteceu depois da morte de piedoso sumo sacerdote Joiada. Depois disso, Joás se afundou mais no pecado, embora a causa de toda dificuldade não seja alguém em pecado. Muitas dificuldades de fato são causadas por isto. A morte de Joás, Amázias reina. Outros atos de Joás
e todas as coisas que se fez não estão porventura escritas nos livros de crônicas do rei de Judá. E se levantaram seus servos e conspiraram contra ele e mataram Joás na casa de Milo, quando descia ele a Sila. Este juízo feito sobre ele, porque, como os escritores de crônicas disse, porquanto tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Pois Josacar, filho de Zimeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, feriram-no e morreu. E o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, que reinou em seu lugar, Amásias e seu filho. Irmãos, nós vemos aqui novamente, né? A mesma, como se estivesse tocando na mesma tecla. Muitos profetas morreram, vamos dizer, antes do tempo, por causa da sua incredulidade, por causa da sua desobediência. Porque Deus fazia com que fosse feito algo certo, mas eles iam lá e acabavam fazendo o que era errado. Então, devido ao pecado, muitos morreram antes de chegar até mesmo à salvação. Muitos não alcançaram o que Deus queria para eles. E assim somos nós hoje, no mundo de hoje. Muitos deixam de alcançar a salvação por causa das suas desobediências, por causa das suas ignorâncias, vamos dizer assim, porque muitas vezes a pessoa conhece a palavra, sabe o que está certo, sabe o que está errado, mas eles preferem continuar perseverando na idolatria, perseverando no pecado, do que ter que seguir a um só Deus, que é o nosso Deus vivo, irmãos. Nós temos que confiar nesse Deus, nós temos que acreditar que Ele é capaz de todas as coisas em nossas vidas, amém? Eu vou dar continuidade na palavra aqui no capítulo 13 e vamos fazer uma oração, amém? Capítulo 13, Jeoacás reina sobre Israel. O ano 23 de Joás, filho de Acásias, rei de Judá, Joacás, filho de Geu, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 17 anos e fez o que era mal, olha só, e fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Anabate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. E acendeu o furor do Senhor contra Israel e os entregou nas mãos de Azael, filho da Síria, e na mão de Eadad, filho de Azael, por longo tempo. Mas Jeoacás orou perante o Senhor e o Senhor ouviu, porque viu a aflição de Israel, pois o rei da Síria os afligia. E deu o Senhor um salvador em Israel, e ficaram livres do domínio dos sírios, e habitaram os filhos de Israel em suas tendas como antes. Com tudo isso, não se repararam dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel. Neles andaram e também os bosques permaneceu em Samaria, porque não tinha ficado homem, cavaleiro, e 10 carros, e 10.000 homens de pé, pois posto como pó para pisar. Antes do Salvador, a Síria tinha despojado Israel, irmãos. Quando fala aqui, habitaram os filhos de Israel em suas tendas como antes. Um Salvador aqui significa um libertador da mão dos assírios, o Salvador. Senhor, um Salvador a Israel. Significa um libertador das mãos dos sírios. O dom do Senhor e o princípio que fizeram com que a ira fosse aplacada e um Salvador fosse provido não foram devido à existência de algum valor moral na parte de Israel, porque ele definitivamente não tinha nenhum, e sim devido à aliança incondicional feita com Abraão, como é dito no versículo 23. Com efeito, foi por amor a Abraão, e muitas vezes por amor a Davi, e também por amor a Jonatas. Tudo isso representa o princípio em Efésios. Por amor a Cristo, esse grande princípio da salvação, a toda glória ao Salvador e a nenhuma pessoa salva. Joás reina sobre Israel. No ano 30
perdão, irmãos, no ano 37, o rei Joás, rei de Judá, filho de Joacás, começou a reinar sobre Israel em Samaria e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, porém neles andou. Outros atos de Joás, todas as coisas que fez, o seu esforço com que guerreou contra Amazias, rei de Judá, não está escrito porventura nos livros dos crônicas do rei de Israel. Eliseu e a flecha do Senhor. Estava Eliseu doente naquela sua enfermidade, da qual morreu. E desceu a ele Joás, rei de Israel, e chorando diante dele disse: meu pai, o carro de Israel e os seus cavaleiros. E lhes disse Eliseu: toma um arco e umas flechas. E tomou ele então um arco e umas flechas. E disse Eliseu ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele a sua mão sobre o arco. Então pôs Eliseu as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela que dá para o oriente. E quando ele a abriu, disse Eliseu: atira. E atirando ele, disse Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra a Síria. Porque ferirás os sírios em Afeque, até consumi-los. E ele, Eliseu, voltou a lhe dizer: toma as flechas. E logo que o rei de Israel as tinha tomado, disse-lhes: fere a terra. E ele feriu 3 vezes e se cessou. Então o homem de Deus zangou-se com ele e lhes disse: ninguém 5 ou 6 vezes ferirás a Síria, até não ficar ninguém, porém agora 3 vezes somente ferirás a Síria. A morte de Eliseu e o milagre em seu sepulcro. E morreu Eliseu e sepultaram, e aconteceu que naquele mesmo ano tropas do Moabitas vieram à terra. E aconteceu que enquanto eles sepultavam o homem, viram que uma tropa jogaram o homem no sepulcro de Eliseu. E quando o morto tocou nos ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre seus pés. Este foi o último milagre atribuído a Eliseu, embora já estivesse morto. Este último milagre cumpriu a promessa de Deus, de que no ministério de Eliseu haveria o dobro dos milagres que ocorreram nos de Elias. E alguns foram 2 vezes maiores, então a porção dobrada permaneceu até o fim. Que glória, né, irmãos? A vitória de Israel sobre Samaria. Azael foi o rei da Síria, afligiu Israel durante todo o tempo de Joacás. Mas o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou a eles por amor ao seu pacto, com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los nem a lançar diante de si até agora. E morreu Azael, rei da Síria, e reinou em seu lugar Beadade, seu filho. E voltou Joás, filho de Joacás, tomou a mão de Beadade, filho de Azael, as cidades que ele tinha tomado na mão de Joacás, seu pai, na guerra. 3 vezes o feriu Joás, e resistiu todas as cidades de Israel, exatamente como Eliseu havia dito que aconteceria. Irmãos, aqui na palavra, nessa leitura bíblica, nós observamos que tem a parte aqui do livro que fala sobre os efeitos das orações dos pais. Eu entendo assim: devido às orações dos seus pais, a fidelidade dos teus pais, muitos são salvos através da oração lá de trás. Quando aqui fala que significa um libertador da mão dos assírios, né? Aí vem provido devido à existência de alguns valor moral por parte de Israel, porque ele definitivamente não tinha nenhum, e sim a aliança incondicional feita com Abraão, como é dito no versículo 23. E com efeito, foi por amor a Abraão, muitas vezes por amor a Davi e também por amor a Jonatas. São
são passados, né? Profetas ali do passado são os pais, né? As descendências. Muitas vezes, por amor a esses profetas, por amor a Deus, é que alguns deles seriam extintos da morte. Deus salvava, muitas vezes, a terra. Deus salvava aquela cidade por amor a seus pais, irmãos. Então, nós vamos entender aqui que Deus fala conosco grandemente através dessa leitura bíblica. Vocês, pais e mães, orem, intercedam sempre pelos seus filhos. Porque independente do erro não que nós temos que concordar com o erro dos nossos filhos, não. Sabe por quê, irmãos e irmãs? Muitas vezes nós não sabemos nem o que eles estão fazendo lá fora. Nós sabemos o que eles estão fazendo quando eles estão aqui, sentados à mesa, junto conosco, dentro das nossas casas. Mas quando eles estão lá fora, nós não sabemos o que eles estão fazendo. Vocês sabem o que seus filhos estão fazendo lá fora? Eu não sei. Então, a única coisa que nós, pais e mães, podemos fazer é orar, é interceder pela vida deles. E pedir para que Deus coloque os seus olhos e os seus ouvidos atentos a eles. Lá onde eles estiverem, o que eles estiverem fazendo, onde eles estiverem andando. Nós temos que orar sempre. Porque muitas vezes pode sim acontecer dos nossos filhos cometer um erro lá na frente e nós não sabermos desse erro que eles cometeu. Mas a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, ela é tão infinita, que devido às nossas orações, às nossas intercessões, às nossas petições, Deus tem misericórdia dos nossos filhos. Um dia desse eu estava aqui imaginando, eu vi um pai, irmãos, sofrendo por causa de um filho. Praticamente por causa dos 2 filhos dele, irmãos. Isso que eu contando para vocês entenderem a lógica de onde é que eu quero chegar aqui com esse discernimento dessa leitura, porque muitas vezes Deus pode estar falando com alguém aí do outro lado. Esse pai, ele está sofrendo por causa de 2 filhos. Um dos filhos dele não tem mais volta, porque ele faleceu, né? Ele foi morto, não sei bem explicar para vocês o que houve. E o outro está preso, está trancafiado, né? Então, o que acontece? Esse pai, ao invés dele orar, por causa da dor que ele está sentindo, ele está simplesmente se distanciando da fé, se distanciando de Deus. E a partir do momento que o ser humano faz isso, o ser humano se afastando de Deus, ele fica desprotegido, irmãos. Mesmo que Deus tenha misericórdia, eles ficam desprotegidos. Então, eu entendo o seguinte: se um dos filhos dele faleceu por causa de erros, algo aconteceu, né? Eu não vou entrar em detalhes porque eu também não sei. E o outro filho está preso. A única palavra que eu pude transmitir a ele foi talvez até mesmo que Deus tenha falado para ele. Talvez Deus já tenha mostrado isso para ele, mas como a tristeza dele é tão imensa, ele ainda não refletiu através da palavra. Se Deus recolheu um filho dele, é porque talvez não haveria mais outra maneira de Deus cuidar. Então Deus teve que recolher. Poderia acontecer talvez algo até pior com esse mesmo pai. E o outro que está preso, às vezes Deus recolheu ele lá para dentro, porque se talvez ele estivesse aqui fora, ele poderia ter 2 perdas, irmãos. Irmãos, irmãs, entendam o que eu estou falando. Eu não estou falando que Deus deseja o mal para os nossos filhos. Mas se Deus recolheu essa criatura e colocou lá dentro, é porque talvez lá dentro ele está dando um livramento de morte para esse menino também, para esse filho também. Às vezes o outro foi muito
como é que se fala? Foi rápido demais. Não, talvez ele não tenha nem dado a oportunidade para Deus fazer mudança na vida dele, porque é isso que acontece, irmãos. Muitas vezes, os nossos filhos, irmãos, eu falo de mim, eu falo de vocês aí do outro lado. Muitas vezes os nossos filhos não dão oportunidade para Deus trabalhar na vida deles. A gente conversa, a gente dá conselho, a gente aconselha, a gente fala, mas eles não ouvem. Então, aqui nessa palavra, quando fala sobre um Salvador, o Salvador pode ser ali o pai e a mãe que está lá do outro lado orando. Aquela oração está fazendo efeito aos olhos do Senhor. Aquela intercessão que ele está fazendo pelos filhos, pelos seus entes queridos, pela sua família, está sendo ouvida lá nos céus, irmãos. Então é isso que nós temos que entender, nós temos que ver que o que Deus quer de nós é nossa perseverança, é nossa insistência. Senhor, cuida dos nossos filhos, Senhor, protege nossos familiares, Senhor, bota seus olhos sobre eles. E assim é você, irmã, você, irmão aí do outro lado. Ore sim. Seus filhos estão errando, ora para Deus consertar os erros deles, para que eles possam enxergar o caminho certo. Não desista dos teus filhos, não desista dos seus familiares. Não desista, porque na hora certa Deus vai enviar a resposta, irmãos, porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso. Não se desespere. Não se desespere porque um filho seu está doente ou porque o seu esposo está saindo de casa. Não se desespere por falta do dinheiro, não se desespere por falta do alimento. Simplesmente confie em Deus, porque na hora certa Deus envia seus anjos para levar provisão na vida de vocês. Amém? Vamos ler hoje o Salmo 23. Eu senti do coração de ler o Salmo 23, irmãos. Que é um salmo de consolo, né? Um salmo que nós sabemos que Deus está sempre cuidando de nós, Ele é nosso pastor, nada nos faz nos faltar. E eu tenho certeza que através dessa palavra, um irmão, alguém ouviu, recebeu, porque Deus enviou essa mensagem para alguém. Não tenha medo, não se desespere, que no momento certo Deus vai agir. É no tempo de Deus, não é no nosso, irmãos. Amém? Vamos me acompanhar no Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas, pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim, perante mim, uma mesa, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sei, Pai querido, Pai amado, qual é a mensagem que o Senhor está enviando aos seus filhos, mas eu tenho certeza que quem está ouvindo vai receber e vai sentir no coração o que o Senhor está falando com cada um deles. Nós sabemos, Papai querido, que tudo não é no nosso tempo, nem como nós queremos, e sim no seu tempo. Então eu te peço, Senhor meu Deus, que o Senhor sobrevoe seus anjos sobre a vida dos teus filhos, a casa dos teus filhos. Que o Senhor possa levar provisão, que o Senhor possa levar resposta para aqueles que estão necessitando, para aqueles que estão sofrendo, Pai. Nós sabemos, Senhor meu Deus, que muitos hoje estão sofrendo, calados, muitas vezes na depressão, na ansiedade, com a síndrome do pânico. Mas o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu sei que o Senhor vai refrigerar as almas dos teus filhos, Pai. O Senhor nos faz, Senhor meu Deus, sermos exaltados, Pai, diante dos nossos inimigos, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor nos ouve, e eu sei, Pai, que o Senhor tem os olhos e os ouvidos atentos, Senhor meu Deus, às petições, às orações e intercessões dos nossos pais lá atrás, meu Deus.
Pai, que o Senhor possa ouvir a cada oração, a cada intercessão. Que o Senhor possa também, Pai, interceder por aqueles que nos desejam mal, Pai. Que o Senhor possa tocar no coração deles, que eles possam sentir, Pai, a bondade de fazer o que é certo na vida do seu próximo. Que nós venhamos a amar o próximo, Senhor, meu Deus, como a nós mesmos. Que nós venhamos, Senhor, a desejar para o próximo o que nós desejamos para nós. Nós não vamos, Senhor, meu Deus, desejar a maldade, desejar, Senhor, meu Deus, a morte, desejar, Senhor, meu Deus, nada que venha fracassar a vida dos nossos filhos e irmãos. Senhor, meu Deus, que nós, pais e mães, possamos orar e interceder pelos nossos filhos. Pai, vai de encontro a cada filho nosso. Vai de encontro os jovens, vai de encontro as crianças, vai de encontro os idosos. Visita, Senhor, meu Deus, com seus anjos, sobrevoa os hospitais, os orfanatos, os asilos, os presídios, meu Deus, feminino e masculino. Vai visitando, Senhor, meu Deus, o seu povo que necessita da sua graça. Quantos, Senhor, meu Deus, querem se libertar da droga, querem se libertar de algum vício, Pai, e não tem forças para fazer, não tem forças para continuar. Que o Senhor possa levar forças, que o Senhor possa levar, Senhor, meu Deus, respostas, para que eles possam sentir que o Senhor está cuidando de cada um deles, meu Deus. Repreende, Senhor, meu Deus, todo espírito maligno das nossas vidas, toda oração contrária, toda macumbaria, toda feitiçaria. Repreenda, Senhor, meu Deus, joga por terra, Pai, todo dardos inflamados, todas flechas inflamadas. Joga, Senhor, meu Deus, por terra toda seta lançada, Senhor, meu Deus, para destruir a vida dos seus filhos. Ô, Pai, nesse momento eu venho te pedir perdão pelos meus pecados, pelos meus pensamentos, pelas minhas omissões. Eu venho pedir perdão, Senhor, por ter feito algo que possa ter te desagradado. Eu venho pedir perdão se murmurei, se reclamei. Eu peço perdão, Senhor, meu Deus. E venho, Pai, agradecer pela vida, pelo respirar, pelo teto, pelo alimento. Agradecer pelos livramentos. Agradecer por todas as bênçãos, Senhor, meu Deus, que o Senhor tem concedido em nossas vidas. E que seus filhos venham agradecer todos os dias, Pai. Tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles, Pai. Cuida, Senhor, meu Deus. Refrigera a alma dos teus filhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai de encontro ao Rio Grande do Sul. Continue fazendo sua obra ali, meu Deus. Continue sobrevoando seus anjos ali, Senhor, meu Deus. Salvando vidas. Levando refrigério para aqueles que perderam tudo. Que o Senhor possa restituir, Senhor, meu Deus, tudo que seu povo perdeu. E que eles venham a dar valor, Senhor, meu Deus, a esse Deus tão grande. Por ter tido o livramento da morte. Mesmo que eles tenham perdido bens materiais, Senhor, meu Deus. Eles continuam com vida. Eles continuam ali lutando, Pai. Porque estão vivos, respirando, Pai. Cuida, Senhor, meu Deus, dos nossos animais também, Pai. Quantos animais ali se encontram, Senhor, meu Deus, em situação precárias, também necessitando de ajuda. Então, levante homens e mulheres, meu Deus, para salvar aquele povo, para cuidar daquele povo, Pai. Pai, cuida, Pai, de cada vida, Senhor, meu Deus, que se levantou para ajudar, para fazer o bem, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os milagres. Eu agradeço, Senhor, por cada testemunho que o Senhor tem colocado em minha vida, meu Pai. E eu creio, Pai, que eu ainda vou abrir aqui, Senhor, meu Deus, e fazer, Senhor, meu Deus, uma live só de testemunhos. Testemunho esses meu e de cada irmão e irmã que aqui se encontre, que possa receber a bênção, que possam receber, Senhor, meu Deus, a graça. Que eles venham a trazer seus testemunhos, Pai. Para levar ao mundo, Pai, as maravilhas que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada, Senhor, meu Deus, por cuidar de cada um que é nosso, por cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos familiares. Obrigada pela cura, pela libertação e renovo. Que eu sei que o Senhor está colocando suas mãos, Pai, sobre aquela enfermidade, Senhor, que está incomodando, Senhor, meu Deus, a vida dos teus filhos. Toca na carne, nos nervos, nos órgãos, na pele.
nos pelos. Toca, Senhor meu Deus, no sangue. Vai limpando, Senhor meu Deus, vai refrigerando a alma dos teus filhos. Vai curando o câncer, a diabetes, a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade. Vai curando, Senhor, o seu povo. Vai limpando, Senhor meu Deus, o corpo dos teus filhos, Pai. Nós sabemos, Pai, que nós vivemos num mundo que o próprio povo está desprezando a sua palavra, desprezando, Senhor meu Deus, a sua mensagem, mas que nós possamos tocar no coração deles através do Espírito Santo, Pai, que não seja nós, Pai, Senhor, que não seja eu aqui, Pai, a falar, mas que seja o Espírito Santo, Pai, para tocar na vida dos teus filhos, no corpo, na pele, nos órgãos, nos nervos, na carne, nos ossos, e purificar, Senhor meu Deus, o corpo dos teus filhos que necessitam de uma cura, de uma libertação. Visita, Pai, os hospitais, os asilos, os orfanatos. Visita as escolas, Pai, onde nossos filhos se encontram. Visita, Pai, cada criança, cada jovem, cada idoso, cada pai, cada mãe, Pai. Em nome de Jesus, eu profetizo bênção na vida dos teus filhos. Que através dessa leitura bíblica eles venham aprender cada vez mais sobre Ti e saber, Pai, que a única coisa que o Senhor quer de nós, Pai, é nossa fidelidade, a nossa perseverança, é a nossa insistência de orar, de buscar, de interceder. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Que vocês todos fiquem na graça de Deus, que vocês possam ser abençoados através desse canal, que vocês possam se sentir bem ouvindo a palavra, a leitura bíblica, o Salmo 23, o Salmo 91, e que Deus envie o Espírito Santo na casa de cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.